Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um jornalista cheio de fontes e conectado o tempo inteiro com a notícia, repleto de vivências em quase 15 anos de profissão. O convidado desta semana é Jeremias Werneck, atualmente no SBT. Boa tarde, Jeremias. É um prazer ter você aqui no programa de Carrinho. Fala, Cassiano. Pô, cara, prazer é meu estar participando contigo aqui do programa. Obrigado pelas palavras, pela moral, pelo convite. E sempre que a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia sobre jornalismo esportivo, sobre futebol, é um grande momento e eu estou muito feliz pelo convite, muito honrado pela lembrança do meu nome e bora lá. Espero que a gente tenha um bom papo aí. Não tenha dúvida, vai ser um grande bate-papo e é legal demais trazer feras da comunicação. O programa de Carrinho tem essa tradição, essa essência e não poderia faltar Jeremias Werneck, um dos grandes nomes aí dos últimos anos no meio gaúcho. E para início de conversa, Jeremias, conta aos ouvintes como os caminhos te levaram ao jornalismo esportivo. Cara, eu sou de Viamão, né? Na região metropolitana de Porto Alegre. E eu comecei a gostar muito de futebol ali na infância e tal, aquela coisa. Tentei jogar bola, não consegui, não foi muito pra frente, foi muito rápido, assim, porque rapidinho também já entendi que não ia conseguir jogar. E aí eu comecei a acompanhar muito rádio, né? Na época, a internet não existia, eu sou de 1987, então a gente está falando ali de final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu também não tinha uma condição financeira assim muito legal, então era rádio e jornal impresso, Diário Gaúcho, Correio do Povo, Zero Hora, por aí, né? Quando tinha o Lance, que era um jornal de São Paulo e do Rio só sobre futebol, quando eu conseguia comprar o Lance era uma maravilha, era uma realização, assim, né? E colecionava placar, enfim, uma história que é bem comum para todo mundo que cai no jornalismo esportivo, né? E eu comecei a ouvir rádio, comecei a ficar fascinado com aquela magia e por estar perto desse universo do futebol. E aí uma coisa foi levando para outra. Eu, depois de muito tempo, ganhei um videogame, um Play 1, comecei a jogar o videogame, e aí eu comecei a narrar e fazer jornada, como narrador, como repórter, como comentarista e tal. E meu pai ouviu e disse assim: cara, vamos fazer um curso de radialista, então. Tu não quer ser narrador, tu não quer ser jornalista, então vamos fazer um curso de radialista. E eu fui fazer um curso de radialista em 2003, eu tinha 15 anos. Eu fiz o curso, gostei, os caras do curso acharam muito legal ter um guri de 15 anos fazendo o curso. E de tanto ouvir o rádio eu já tinha algumas bengalas assim do rádio, né? E ali, obviamente, eu estava mais imitando do que fazendo jornalismo, né? Estava imitando locutores, radialistas, né? E aí, cara, peguei gosto pela coisa. Em 2005 eu entrei na faculdade de jornalismo, né? Na FAMECOS, na Faculdade de Comunicação Social da PUC. Passei a faculdade toda com a ideia obsessiva de que eu ia trabalhar com futebol no rádio. E um pouquinho antes de eu me formar, depois de passar toda a faculdade sem trampar em lugar nenhum, eu entrei na Rádio Guaíba, fevereiro de 2008. E lá eu entrei como produtor, virei repórter. O meu sonho sempre foi ser narrador. E eu fui picado pela mosquinha da reportagem, como a gente fala. E da Rádio Guaíba eu fui para o UOL, correspondente do UOL em Porto Alegre.
Fiquei 12 anos no UOL, tive grandes oportunidades, como minha primeira viagem de avião foi a trabalho, 2010, para o Mundial do Inter. Cobri seleção brasileira, cobri final de Libertadores sem ser Grêmio e Inter, cobri final de Libertadores com Grêmio e Inter, cobri Copa do Mundo, cobri Copa América. Do UOL, segui no UOL e entrei na Rádio Grenal, saí da Rádio Grenal e fui para o SBT, na minha primeira experiência de TV, em 2019. E aí eu fiquei UOL, SBT e depois YouTube. Saí do SBT, fiquei no UOL e no YouTube. E em 2022 fui para o Grupo RBS. E em fevereiro de 24 saí do Grupo RBS, voltei para o SBT e para as redes sociais. É uma jornada que exige muito da gente, mas ao mesmo tempo entrega muita coisa. Eu sei que muitas das coisas, das fotos que eu tenho no celular, das coisas que eu tenho em casa, sei que tudo isso era sonho um dia, né? E eu sou muito grato por tudo que o jornalismo esportivo me deu até hoje. E muito mais do que eu imaginei quando eu era criança lá no Jardim Lisboa, em Viamão, ou na Santo Onofre, em Viamão. Então, uma jornada que eu sinto muito orgulho, né? Sinto muito, muito orgulho, me sinto muito realizado por tudo que eu fiz, porque eu sei que eu construí tudo com muita dedicação e com o meu esforço, né? Não tem nenhum QI, não tem nenhum apadrinhamento, nem nada. E tudo que eu acertei, tudo que eu errei foi com o meu suor, foi com a minha dedicação. Isso para mim é o que eu tenho de mais valioso. Sem dúvida, Jeremias, você pode dizer aí com toda certeza e com toda clareza que conseguiu realizar o seu sonho. E como você bem disse, já passou por muitas experiências em diferentes meios, como rádio, TV e internet. Fale sobre as diferenças de cada um e como foram essas vivências, pois foram coberturas aí que você comentou que já esteve em final de Copa Libertadores, sem ser a dupla Grenal. Imagina só quais as grandes coberturas e trabalhos que tu tem na memória como tendo sido os mais especiais. Bom, a gente já falou aí de todos os veículos que eu passei, né? E eu sou muito grato pela oportunidade que eu recebi em cada lugar, né? Cada empresa. E passei por diferentes plataformas, né? E as diferenças, elas são bem gritantes, assim, né? O rádio, ele é bem descritivo, ele é bem factual, ele é bem, naquele momento, instantâneo, né? E por essa instantaneidade, ele é tão marcante, tão apaixonante, né? O online, e eu também trabalhei no escrito, no impresso, né? O online, ele te dá a possibilidade de dar um passinho para trás e não ser tão descritivo, não descrever tanto, dá para tentar fazer uma outra coisa. E eu comecei no online no momento em que o próprio jornalismo esportivo online no Brasil, ele dá uma guinada e sai da descrição para uma coisa mais analítica e para uma reportagem mesmo, né? E o online, como não tem uma limitação de espaço de tempo, dá para fazer uma matéria de quanto tempo, quantos parágrafos tu quiser, né? E dentro do UOL, nos 12 anos que eu fiquei no UOL, teve períodos em que eu me dediquei muito e fiz temporadas, digamos assim, né? Não 12 meses, mas períodos. No início era muito factual e declaratório, né? Quando eu comecei no UOL, porque era o que eu sabia fazer do rádio, né? Aí depois comecei a fazer bastidores, né? Descrever ambientes e bastidores, muita informação de bastidores das relações, assim, no clube, né? Nos bastidores do clube. Aí depois teve um período que eu me dediquei muito a mercado da bola, transferências, numa época que isso não tinha tanta repercussão nas redes sociais. Hoje tem gente que tem muitos seguidores por noticiar negociação, né?
eu estou falando de um período em que eu me dediquei muito para isso, para transferências em 2012, 13, 14, 15, né? Foram períodos em que eu dei muita notícia de contratação, de venda, de empréstimo, riqueza de detalhes sobre contratos, né? Então, e aí depois, em 2015, 16, comecei a fazer matérias e conteúdos mais de análise de desempenho, comportamento tático, né? Em 18, 19, 20, voltei muito com bastidores de mercado da bola, que é uma coisa muito massa de cobrir, né? E aí, a partir de 19, eu tive que conciliar também a linguagem de TV. E a linguagem de TV, ela tem que ser mais abrangente, né? Porque é mais gente assistindo, não é o torcedor que sabe todos os detalhes. Vai ter esse cara, mas na mesa do lado desse cara vai estar alguém que só sabe que o time é vermelho ou azul, né? Então a linguagem da TV, até por ela ter uma limitação de tempo menor, ela tem que ser mais direta, ela tem que pegar só aquilo que realmente é o mais importante ali e que seja capaz de resumir a notícia. Então é muito diferente, né? E na própria internet agora tem uma nova fase, né? A internet hoje ela está muito mais instantânea, mas ao mesmo tempo ela exige que a história seja contada de maneira mais curta. Então é um desafio muito grande. Mas mesmo sendo um desafio muito grande, cada período me deu grandes realizações, né? No rádio eu cobri final de Copa do Brasil, cobri seleção brasileira, participei de jornada para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. No rádio eu viajei para o interior no início, assim, e fazer jogo no interior dá muita casca e é um ambiente muito, muito bacana. Na internet cobri Copa do Mundo, né? E a experiência de cobrir uma Copa do Mundo é fantástica, né? Eu fiquei em Belo Horizonte 45 dias, cobrindo ao mesmo tempo Argentina, Uruguai e Chile, que eles estavam sediados ali em BH e Sete Lagoas, e também os jogos no Mineirão. Eu estava no 7-1, então uma experiência fantástica, né? E na TV eu tive a experiência de cobrir o velório do Pelé, por exemplo, que eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, e que a gente sempre ouviu na faculdade, o dia que o Pelé morrer vai ser muito foda. Eu tive essa oportunidade, né? Tive também a oportunidade de fazer um negócio que é fantástico, que é fazer transmissão de jogo em TV. Transmissão de jogo em TV é uma coisa surreal, é incrível, é fantástico, porque eu como repórter, eu passei como repórter de rádio, de internet, de online, de impresso, e na TV a gente fica muito perto do campo e do banco de reservas, do treinador e dos jogadores, então a gente escuta muita coisa, tem uma riqueza de bastidores e de cultura do ambiente que é uma coisa muito fantástica, né? Então, se eu fosse resumir assim, as experiências mais marcantes seriam essas, né? Uma das grandes virtudes que você tem, Jeremias, é exatamente conseguir falar com clareza uma informação, descrevendo ela com todos os detalhes possíveis e de uma forma que a pessoa que está do outro lado, assistindo, ouvindo ou lendo, não perde o interesse. Tu tem essa capacidade, essa habilidade de prender a atenção da pessoa que está consumindo a sua informação ou as suas palavras. E isso é muito legal e comprova que o jornalismo que você pratica está no caminho certo e é o jornalismo ideal. E por falar nisso, você é dos jornalistas do meio esportivo que foram precursores deste trabalho que muitos profissionais estão fazendo de forma independente na internet. Como foi para você
identificar este nicho e a partir dele se estabelecer? O jornalismo independente, que como a gente conhece hoje no Brasil, ele nasce com as redes sociais. E eu me lembro muito bem quando eu entrei no Twitter a primeira vez, em 2009, 2008, 2009, né? Eu estava na Rádio Guaíba e eu me lembro como se fosse hoje que eu abri o computador, entrei no Twitter e coloquei um Twitter dizendo: eu estou na redação da Rádio Guaíba nesse momento, ponto. Talvez tenha sido o meu primeiro tweet da história. E eu comecei a observar como essa rede social foi se desenvolvendo, como ela foi ficando mais complexa, com várias camadas e gerando conexões, né? E com diferentes fases. Mas eu vi que ali tinha um potencial muito grande, né? É algo nichado, é algo segmentado, mas tem um potencial muito grande, como todas as redes sociais. E depois do Twitter, muito depois, né? Muito depois do Twitter, veio o YouTube e mais recentemente o Instagram. São plataformas que são segmentadas e elas permitem que o usuário, se ele quiser às 3 da manhã assistir um vídeo de 12 minutos falando sobre um lateral da base do clube dele, ele tem à disposição dele. Isso não existia antigamente, né? O cara, para saber a notícia do clube, ele tinha que ligar no rádio, ele tinha que ligar na TV ou comprar o jornal e fazer na hora que dava. Agora não, né? Então, essa liberdade de produzir conteúdo pelo tempo que quiser, ela abre muito mais o leque para as pessoas produzirem conteúdo e para o público consumir, né? Mas o meu desenvolvimento de jornalista independente, de criador de conteúdo, vem das redes sociais, da minha experiência com o Twitter. Eu já fui muito viciado no Twitter e hoje eu luto como um viciado mesmo para desapegar da plataforma. E o Twitter e o YouTube, eles me deram muitas referências do que fazer, e eu procuro muitas referências de fora do Brasil também, né? O que está em alta na Europa, na Argentina, nos Estados Unidos, sobre produção de conteúdo jornalístico, né? Qual é o formato, qual é a linguagem, que tipo de texto, que tipo de estética visual e de linguagem, né? Então tudo isso vem das redes sociais e é uma construção a partir do momento em que se é usuário das redes sociais, né? Pois é, Jeremias, a minha relação com os meios digitais começaram no Orkut, nas comunidades de Orkut, com debates sobre futebol. O meu caso foi ali no Orkut, também naquele ano, 2008, 2009, mas o Twitter eu ingressei um pouquinho depois. E é bem o que você colocou. Antigamente, para poder ouvir as informações, tinha que, para saber como que estava o seu time, o que tinha acontecido, tinha que ou assistir o programa de TV, ou ouvir na rádio, ou jornal, só que apenas na hora que estivesse sendo transmitido. As notícias do Grêmio no programa das 20 horas, então só às 20 horas para saber as notícias. Isso é algo que hoje elas estão ao nosso alcance 24 horas por dia, não é? E Jeremias, a busca das fontes e checagem das informações é um processo que segue quais passos? Como você construiu a rede de contatos que tem atualmente? É um processo, o processo de apuração, ele é um processo artesanal, né? E ele exige muito tempo, muita paciência, muito jogo de cintura, relações políticas, defendendo diferentes interesses, né? E isso foi muito presente assim na minha vida profissional, né?
teve momento, e não foi pouco, que eu passava o dia inteiro no telefone, né? Acordava já fazendo contato, durante o almoço, durante a tarde, à noite, né? Construindo uma apuração para chegar numa notícia com a maior riqueza de detalhes e com a maior segurança possível daquilo que eu estava falando, né? E eu sempre gostei muito disso, sabe? De descobrir coisas, de apurar, né? Esse quê de jornalismo investigativo, que na verdade ele não é um jornalismo investigativo, porque no futebol, se a gente for assim reduzir muitas coisas, a gente está ouvindo versões, a gente está ouvindo algo que o jornalismo investigativo ele tem uma base mais sólida. Ele busca documentos, registros públicos, né? Ele tem uma robustez que o jornalismo esportivo ele não tem, justamente pelo ambiente do jornalismo esportivo, né? De forma muito prática, assim, a gente escuta alguém que escutou alguma coisa perto das pessoas que decidiram, ou de alguém que ouviu alguma coisa, né? Ou fala com o treinador, ou fala com um jogador, com um empresário, mas a gente não tem um documento, a gente não tem um produto concreto, né? Então, por isso, eu não considero assim um jornalismo investigativo, mas é um jornalismo que exige muito. E vou te ser bem sincero, cara, eu de 2021 para cá, eu me senti cansado, sabe? Cansado mesmo, e isso que eu estou te dizendo agora tem muito a ver com tudo que aconteceu na minha carreira, né? A impressão que eu tenho, eu nunca disse isso para ninguém assim publicamente, a impressão que eu tenho é que eu fiz durante muito tempo e de forma muito intensa a mesma coisa. E um ritmo de apuração muito intenso, muito meticuloso e muito criterioso, que fez com que eu cansasse daquilo, sabe? Chegou um dia que eu estava de saco cheio. Chegou um dia que eu não estava mais afim. Que eu dizia, putz, cara, lá vou eu de novo atrás disso. E é uma jornada que ela não tem uma garantia de sucesso, né? Eu posso passar o dia inteiro tentando descobrir uma coisa, e aí no fim do dia, depois de 20 contatos, eu descubro de uma fonte que é fidedigna, que sempre me passou alguma coisa boa, de que aquela história não é real. E aí todo o meu dia se perdeu, porque eu não tenho a notícia, né? Eu não tenho uma informação que vira notícia, porque esse é o caminho, né? Tu recebe uma informação, e aí tu vai atrás, apura aquela informação e transforma aquilo numa notícia, né? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, vamos construir junto. O zagueiro tal entregou a chave da casa dele em Porto Alegre. Essa é uma informação. O que essa informação significa? Que ele vai deixar Porto Alegre? Então eu vou atrás e vou tentar descobrir. Olha, ele vai deixar Porto Alegre? Mas por que ele vai deixar Porto Alegre? Porque ele tem uma proposta? Porque o contrato está no final? Se ele vai deixar Porto Alegre, ele vai para onde? Então aquela primeira informação, ela carece de uma apuração para dar um contexto para que isso vire uma notícia. Porque se eu chegar e escrever, o fulano de tal entregou a chave da casa dele, o que isso significa? Nada. Agora, a partir daquela informação, daquele fragmento, uma apuração vai te levar a dizer assim, fulano de tal vai deixar o clube tal daqui 2 semanas. É isso. Ou então o clube tal vende o fulano de tal para o clube X. Tudo isso partiu de uma informação lá de trás, de um fragmento lá de trás. Então todo esse caminho, ele é árduo, ele te exige muito. E outra vez, vou ser sincero, eu vou dizer uma coisa que eu nunca tinha dito em público. Eu fiz isso e a sensação que eu tive durante muito tempo é que eu estava sendo um trouxa. Porque eu ia lá, me matava, me descabelava, abria a mão de ficar com a minha família, com a minha mulher, apurava o negócio, dava notícia nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, passava 30 minutos, um outro cara ia lá, pegava a informação que eu dei, às vezes dava crédito, às vezes não dava crédito, botava no canal dele, ganhava o dinheiro dele, em cima do trabalho que eu passei o dia inteiro. E eu digo, pra que eu vou fazer isso? Né? Pra quê? Então, isso também fez eu me decepcionar um pouco
com o ritmo de apuração. É óbvio que é um negócio que te dá adrenalina, que mexe comigo, que eu gosto de fazer. Mas hoje eu faço de uma maneira diferente, tá? E eu estou te dizendo isso aqui com uma maior transparência possível, sendo o mais sincero possível. Talvez daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu diga assim, puta que pariu, tô sentindo falta de passar o dia inteiro no telefone, que é do caralho. Pode ser. Hoje, eu não sinto isso, né? Mas, de outra forma, a rede de contatos ela é uma coisa viva, então ela vai mudando, e hoje eu tenho contatos que eu não tinha antes, e que já ajudam a atalhar, né? Não preciso começar lá atrás, eu posso atalhar por aqui, posso atalhar por ali, né? E essa rede de contatos, ela passa muito por estar presente, né? Estar ali. Mandar mensagem e tal. E aí, eu ouvi isso aqui, eu ouvi aquilo ali. E é assim, é assado. Ah, não é? Por que não é? Por que é? Sabe? Uma rede de contatos não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples de se fazer. E é uma coisa extremamente valiosa, né? E eu tenho ótimas fontes, tenho boas fontes e tenho fontes que eu sei que a chance de elas me deixarem na mão é muito grande. Mas eu tenho uma listinha, né, de todas as fontes, todas as pessoas com quem eu falo. Eu tenho um bloco de notas que eu anoto, eu coloco a data, o nome da pessoa e anoto trechos das conversas que eu tenho para me lembrar. Principalmente os termos que as pessoas usam, né, para que eu possa emitir a mensagem a forma mais fidedigna como ela chegou até mim, né? Se o cara usa tal palavra, eu vou usar essa palavra, porque ele está descrevendo, porque ele está adjetivando, porque ele está definindo alguma coisa, né? Então, o meu processo, ele é esse. Eu estabeleço contato, falo com essa pessoa e anoto o máximo que eu conseguir do diálogo que eu tenho com ela. Eu não vou reproduzir isso em nenhum lugar, eu não vou tirar uma foto e botar no ar, eu não vou dizer, o fulano de tal me disse isso. Mas eu vou ter embasamento no papel da conversa que eu tive com ele, né? E depois, lá na frente, eu posso voltar no que eu anotei e me lembrar, pô, naquele dia o fulano de tal me disse isso. Ou naquele outro dia o fulano de tal me disse aquilo, né? E essas coisas do passado, elas ajudam também para montar contexto, né? Ah, 3 semanas atrás o cara me disse que ele não gosta muito do jogador tal, ou o jogador tal tá meio assim. Então eu tenho um contexto. E isso também ajuda a virar notícia, né? Acho que eu falei demais, mas dividi algumas coisas particulares minhas, que eu, repito, nunca tinha falado para ninguém, e do meu processo, né? Que é um processo, repito, árduo, artesanal, cansativo, mas também muito prazeroso. Não se alongou não, Jeremias, de forma alguma, até porque, como eu lhe comentei na resposta anterior, você explica com uma riqueza de detalhes tão grande, é uma história tão bacana assim, que vai tendo início, meio e fim, que o pessoal para ouvir. Então eu tenho certeza que os ouvintes adoraram este relato seu e obrigado aí pelo privilégio de poder compartilhar com a gente. E eu penso que o que você viveu é muito comum em qualquer atividade. Muitas vezes, repetindo a mesma função diariamente, dá aquela sensação de, poxa, é a mesma rotina, eu preciso respirar. E às vezes até não é a questão de parar de fazer aquilo. Não, é dar uma pausa, recarregar as energias, ligar os turbos novamente e partir adiante. Pois muitas vezes no próprio lugar que você está, quando você faz muito tempo a mesma função no mesmo lugar, isso acontece. No seu caso, não é um local, e sim a atividade. Até no futebol existe a fadiga de metais, não é? De muito tempo em um mesmo clube, em um mesmo local. E você comentou ali sobre a questão de anunciar que o jogador retirou já a mudança de casa. Pois é, isso no meio do ano passado,
quando o Luís Soares estava naquele fica, sai, e acabou ficando no Grêmio até o final do ano, teve um meio que chegou a noticiar que o Soares havia desocupado a sua casa em Eldorado. Depois verificou que não era verdade. Vê como essas coisas acontecem e são do jogo. E Jeremias, em 2022, você chamou a atenção em anunciar sua ida para o Grupo RBS e momentaneamente dar uma pausa no seu canal. Conta como foi essa experiência e o que motivou você a sair da RBS, retornar ao SBT neste ano e, por consequência, aos seus projetos. Por falar nisso, o que você tem feito atualmente? Está no SBT? Está com um canal? Atualiza para a gente. Cara, na verdade, assim, eu recebi um convite da RBS em 22, fui para lá em setembro de 2022, e eu fui muito por aquilo que eu acabei de dizer, né? Que eu tava cansado, tava de saco cheio do que eu tava fazendo, eu queria enxergar uma perspectiva nova, né? E a proposta era ser repórter da RBS TV e do Sport TV e ter uma coluna em GZH para eu seguir com uma apuração de bastidores, que sempre foi uma característica muito forte do meu trabalho, né? Foi uma experiência de 1 ano e 5 meses, uma experiência incrível, porque a RBS é o maior veículo de comunicação, o grupo RBS, né, o maior grupo de comunicação do sul do Brasil, um dos maiores do país, é afiliado da Globo, então te dá a oportunidade incrível, né? Eu fiz transmissão de jogo em TV aberta, em TV fechada, fiz transmissão com Gustavo Villani, com Luiz Carlos Júnior, com Richarlison, com Júnior, com Roger, com Caio Ribeiro, com Everaldo Marques, enfim, com todo o casting, né? Com caras que também foram sempre referência no jornalismo. E vale a mesma coisa para o âmbito regional, né? Então foi uma experiência muito legal. Eu estava em Santos na virada do ano quando o Pelé faleceu, cobri o velório dele, uma cobertura muito foda, porque era uma maratona, foram 4, 5 dias, né? Então foram experiências maravilhosas, né? Conheci pessoas incríveis, retomei convivência com pessoas que eu não convivia há muito tempo. Aprendi muita coisa mesmo, porque em termos de estrutura, em termos de fazer TV, é outra coisa, né? Mas eu me sentia subaproveitado, né? E estou te dizendo isso aqui para todo mundo que está nos ouvindo, porque eu disse isso dentro da RBS, né? Eu me sentia subaproveitado e aquilo que foi me dito quando eu fui foi A. E depois esse A passou lentamente a ser B, depois passou a ser C, e aí eu digo, entendi, né? E foi o que eu disse a eles, né? Olha, entendo a parte da empresa, não foi o que foi me dito quando eu vim para cá, mas tá tudo certo, né? E nesse meio tempo, eu recebi 2 propostas, uma delas para ir para o Debate Raiz. Acabei que não me acertei, não fui para o Debate Raiz. E logo depois recebi uma proposta do SBT, para voltar para o SBT, para ser apresentador. E eu pensei, e eu decidi que, como eu estava me sentindo subaproveitado, a proposta era boa, em vários sentidos, e também me daria liberdade para eu fazer outros projetos. Eu montei um plano, né, e o SBT faz parte de um todo maior, né? Então, em março, o SBT estreou um programa diário de esporte, o SBT Esportes RS, e existe em outros estados, da 1 a 1h30 da tarde.
onde o Glauco Paz e eu, nós apresentamos o programa falando de Grêmio, Inter e Juventude. E, ao mesmo tempo, eu tenho liberdade para fazer projetos que eu já tinha, vários deles, inclusive, que eu apresentei a proposta para fazer dentro do RBS. E com essa liberdade agora eu toco eles. Um deles é o Brechó de Histórias, uma parceria com o Brechó do Futebol, a loja que é renomadíssima no mundo inteiro, reconhecida como uma das maiores lojas de camisa e coleção de camisas de futebol do mundo. E também com a produtora a Lagarra Lab. É uma websérie onde a gente conta histórias de personagens de clubes e de jogos no YouTube. E além do Brechó de Histórias, eu tenho outros 2 projetos que vão sair muito em breve. Um deles um podcast e o desenvolvimento de histórias diferentes no YouTube, né? E eu sinto que é um momento em que eu estou desenvolvendo outras habilidades enquanto jornalista, enquanto comunicador, né? E a minha ideia é justamente me desenvolver como comunicador. E eu acredito que a minha passagem pela RBS me ajudou a desenvolver várias coisas que eram importantes, que são importantes, né? E hoje eu enxergo que eu estou construindo uma trajetória para me tornar um criador de conteúdo, um comunicador na essência da palavra, né? A passagem pelo rádio, pelo online, pelo impresso, pela RBS, pelo SBT, pelo YouTube, todas essas experiências me trouxeram até aqui, né? Desenvolvendo habilidades, desenvolvendo características e me dão hoje a segurança de iniciar um novo ciclo com projetos pessoais e numa emissora que está investindo muito em futebol e que também tem me dado oportunidades maravilhosas, né? Recentemente eu participei de uma transmissão nacional no jogo do Inter, na Copa Sul-Americana, e fui a São Paulo e participei do Arena SBT. Então é uma fase muito bonita, a fase que eu estou vivendo agora e que me deixa muito empolgado. Porque eu gosto de desafio, assim como muitos dos que estão nos ouvindo aí, né? Então, tá sendo um período muito, muito massa. Sabe, Jeremias, toda empresa e todo profissional tem espaço dentro da sua característica. E você, Jeremias, a gente percebia que dentro do grupo RBS não estava assim sendo utilizado na sua plenitude. Não que o grupo RBS tenha culpa nisso, não é um critério do grupo RBS, mas você é um potencial ali que não estava sendo explorado ao máximo, por N motivos. Isso era bem claro e bem evidente. Outro aspecto interessante de a gente pontuar é o trabalho que você tem agora no SBT te abre as portas para você fazer tudo que você comentou que está fazendo, que pretende ainda fazer. Acompanhei recentemente a transmissão no SBT de Internacional e Belgrano, e eu vou te dizer que eu acho que você vai estar aí logo mais em Inter e Rosário Central. Pelos horários ali que eu verifiquei, acredito que possam ser partidas de transmissão do SBT. Jeremias Werneck, nosso entrevistado desta semana aqui no programa De Carrinho. Estamos conversando com ele, jornalista, repórter, apresentador do SBT, de meios aí independentes agora. O Jeremias tem muita história já no meio do Rio Grande do Sul nos últimos anos. E Jeremias, gerar conteúdo e ter uma audiência relevante na internet, sem ser
identificado exclusivamente com um clube. É um desafio maior ainda nos dias de hoje? Sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui sempre foi muito forte a dualidade Grenal, né? O Rio Grande do Sul, ele tem essa coisa de dualidade, né? Sempre teve, tá na essência do gaúcho. E agora nas redes sociais, leia-se YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, assumir o clube, se identificar, abrir o clube, qualquer que seja a definição, tem sido um pré-requisito, né, para que o comunicador, o criador de conteúdo, ele tenha relevância. É difícil, é muito difícil, mas eu ainda vejo que existe espaço, né? Não tem uma fórmula para fazer conteúdo sendo isento e imparcial, entre aspas, assim como não tem uma fórmula para produzir conteúdo sendo gremista ou colorado. Tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro jeito. Então, nessa terra de ninguém, o segredo é encontrar um tom, um jeito que o público crie uma relação, né? Ou é uma linguagem, ou é um tema, um assunto, ou é uma estética, alguma coisa que estabeleça essa conexão e que ela seja genuína, que ela seja forte o suficiente para passar por cima do fato de ser gremista ou colorado ou gremista, ou nenhum deles, né? Mas é um puta de um desafio, mas não tenha dúvida nenhuma. E é uma loucura, porque na minha geração, né, eu comecei em 2008, quando eu comecei, a galera da velha guarda já estava entrando assim numa reta final de carreira, né? Mas naquela época era completamente impensável dizer, olha, eu sou gremista, olha, eu sou colorado. Tanto que os caras que eram gremistas e colorados, ocupando espaços assim, na Rádio Gaúcha, por exemplo, eles não eram jornalistas, né? O Cacalo era um ex-dirigente do Grêmio. O Paulo Santana era um inspetor de polícia que depois virou cronista, brilhante cronista. E o Kenny Braga, ele é um jornalista, mas ele não ocupava mais o papel de repórter, né, do dia a dia. O que hoje acontece, né? Hoje o repórter, ele já declara o time dele, ele já começa a trajetória profissional dele dizendo, eu sou colorado e vou cobrir só o Inter, eu sou gremista e vou cobrir só o Grêmio. Ou então o cara que começou a trajetória profissional e tem relevância hoje, chega num ponto em que ele diz, não, agora eu vou abrir o meu time e eu só falo sobre o meu time. Então realmente é muito louco, e aumenta o desafio, obviamente, para quem não está nessa batida, né? Eu respeito e admiro todo bom profissional, independente de se identificar ou não, mas eu gosto daquele jeito tradicional de fazer jornalismo ainda, Jeremias, e não vejo problema nenhum no comunicador revelar o clube. Eu, por exemplo, tenho meu clube, todo mundo sabe qual é, e nem por isso eu vou deixar de ter imparcialidade nas minhas opiniões. Bom, Jeremias Werneck, o nosso bate-papo está muito legal e eu tenho mais uma questão para te fazer. Todos vêm acompanhando a solidariedade que outros estados vêm tendo com o Rio Grande do Sul, tudo que o estado sofreu, o pior momento de sua história com as enchentes do último mês. E o futebol se inseriu no meio de tudo isso. A necessidade de não ser paralisado por muito tempo, a rápida volta, o retorno, a reconstrução dos estádios. Bom, neste sentido, Jeremias,
Como você enxerga o retorno do futebol gaúcho e a perspectiva para a sequência da temporada depois de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Olha, sabe que quando aconteceu a enchente, e a gente vendo aquelas cenas do Beira-Rio, da arena, debaixo d'água, eu te confesso que eu pensei assim, cara, fudeu, sabe? E acho que isso teve muito presente na cabeça de várias pessoas, né? Arrebentou o ano de Grêmio e Inter, né? Não tem como. Mas agora, a gente tá falando na reta final de junho, né? Quase julho. A gente tá vendo o Beira-Rio para voltar em julho. A gente tá vendo a Arena começando a se recuperar. Eu vejo que nesse momento, o recorte desse momento, ele indica que a tragédia ela não está mudando os rumos, né? E sendo bem consciente, assim, o Grêmio entrou na temporada não sendo favorito a nenhum título, né? Encontrou o Diego Costa como um grande substituto para o Soares, mas o Grêmio nunca foi um favorito a Libertadores, a Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Poderia eventualmente brigar lá em cima, né? Mas o Grêmio tem carências no grupo que eles são de antes, essas carências elas são de antes da enchente. A enchente não gerou um fato novo que afete a projeção do Grêmio, né? O Grêmio está sem jogar na Arena, verdade, mas conseguiu fazer o Couto Pereira ter uma aura de estádio olímpico, especialmente na Libertadores, e passou depois de ter 2 derrotas. Essa classificação do Grêmio, talvez a gente não coloque ela no patamar que ela esteja, pelo contexto, né, da enchente e tal, mas o Grêmio saiu de 2 derrotas para uma classificação, a Libertadores, uma classificação antecipada. O Grêmio chegou no último jogo da fase de grupos sem precisar ganhar. Isso era quase inimaginável antes da enchente, né? E o Inter, por outro lado, ele é vítima da própria expectativa que ele criou, pelas várias contratações que ele fez. Ele elevou muito a régua, ele criou uma coisa na cabeça da opinião pública e da torcida de que esse seria o ano. Mas o Inter, antes mesmo da enchente, já não estava tão bem. Não estava jogando tão bem. Mas mesmo assim ele tem muita qualidade, a ponto de não estar jogando bem, mas ter resultado. Então, assim, eu não vejo nada muito diferente do que aconteceu antes da tragédia. O Grêmio eventualmente pode ganhar um título? Pode, mas ele não é favorito. E o Inter tem qualidade técnica para conseguir brigar por algum título, mesmo sem jogar bem nesse momento, né? Então, o recorte que eu enxergo hoje, tá, do futebol gaúcho, nesse momento, é que a enchente vai cobrar um preço, literalmente falando, né? Tem um prejuízo, mas que nesse momento ele não se apresenta em campo. Talvez esse prejuízo ele esteja presente na janela de transferências, onde Grêmio e Inter vão ter que negociar alguém para pagar os prejuízos, mas nesse momento eu não vejo um peso grande da enchente na projeção de Grêmio e Inter. Não vejo a enchente mudando o que Grêmio e Inter projetaram para a temporada. Sabe, Jeremias, eu tenho manifestado nos meus espaços algo bem semelhante ao que você disse. Tudo de bom e de ruim que Grêmio e Inter estão apresentando no pós-enchente é o mesmo que apresentavam anteriormente à enchente. As vulnerabilidades do elenco do Grêmio, o bom jogo do Grêmio quando o time é completo, a dedicação e concentração quando está em alta produz em coisas boas, reproduz em coisas boas, enquanto que o Internacional não vem jogando bem, mas já não vinha jogando bem antes da janela, antes da enchente, melhor dizendo. Era muito cruzamento para a área, continua, era pouca efetividade, continua. Então, e algumas vitórias ocorrem na imposição técnica, o que também ocorria. Fisicamente, ambos estão bem. Então, eu concordo contigo. Até o momento, a enchente não prejudicou o Grêmio Internacional. Apenas o fato do mando de campo não ser no Rio Grande do Sul. Isso sim é um prejuízo que, por mais que exista torcida, por mais que se crie clima, calor humano, não é a mesma coisa.
Para tu fazer um local ter fator local, tu precisa ir de pelo menos uma temporada. E o Couto teve tudo isso de clima de olímpico, mas não é arena, assim como os palcos que o Internacional está jogando, Barueri, Caxias, Criciúma, vai jogar no Orlando Scarpelli, não é o Beira-Rio. Bom, já chegando perto do final do nosso bate-papo, Jeremias Werneck, quais são as suas grandes inspirações na profissão de jornalista? Cara, tu sabe que sempre quando vem essas perguntas assim, sabe quando dá um branco, porque tu começa a pensar para todos os lados e buscar referências e nomes e tal, mas não tem muito como fugir de algumas obviedades, né? E aí é o lado, não é o lado pejorativo da obviedade, mas são caras que são consagrados, né? Pô, Caco Barcelos, Pedro Bassan, né? Marcos Uchoa, Tino Marcos, Galvão Bueno, Pedro Ernesto Denardim, Fabiano Baldasco, quando era repórter de rádio, antes de virar influencer, né? Porque aí ele encarnou um personagem e tal. Haroldo de Souza, Eduardo Gabardo, puxa vida, cara, tem tanta gente boa, né? André Rizek, enfim, tô pensando aqui na hora, né? Mas com certeza tem caras que vêm desde da infância, da adolescência, e depois no convívio profissional, que viram referência, que viram exemplo, né? De conduta ou de maneira de se expressar, de processo de apuração, né? De personalidade, de representatividade. Então, eu sou bastante privilegiado, porque eu convivi com uma geração, eu como espectador, né, como consumidor, e depois já como colega, eu convivi com gerações maravilhosas de jornalistas esportivos, né? Maravilhosas. Então, assim, são vários os nomes que compõem assim, esse mosaico de referências, né? Que legal. Eu compartilho da opinião sobre o Baldasso. Quando ele era repórter, era muito bom. Grande Jeremias Werneck, muito obrigado por ter aceito o convite do programa de Carrinho. Te desejo todo sucesso aí nas atividades que tu desempenha. Estou sempre te acompanhando. Grande abraço e até uma próxima. Mano, eu que agradeço mais uma vez pelo papo. Me empolguei em algumas perguntas aí, falei bastante, mas espero que tenha sido claro e que possa ter trazido alguma coisa boa e relevante aí para quem está nos ouvindo, né? E também é bom conversar, porque não deixa de ser uma maneira de olhar para tudo, né? Ter um pouquinho de terapia também, assim, né? A gente reflete sobre tudo que já fez e como tá, né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite, pela moral aí. Te desejo muito sucesso, muita felicidade na trajetória, tá? Um grande abraço também para todo mundo que está nos ouvindo aí, que seja um restante de 2024 mais leve, né, para todo mundo, especialmente para o povo gaúcho aqui, para todo mundo que está em Porto Alegre, região metropolitana e no interior, que 2024 possa terminar de uma maneira bem diferente para todos nós gaúchos. E é isso, mano, vamos lá, vamos em frente, né? Para todo mundo que está nos ouvindo aí, que tem o sonho de ser jornalista esportivo, é uma jornada árdua, é uma jornada que cobra o seu preço, mas também que dá muita coisa boa. Dá muita coisa boa, experiências, vivências, amizades, relações, né? E a possibilidade de ver o mundo acontecendo bem diante da gente. Então, é uma profissão maravilhosa e que eu sou muito grato por tudo que ela me deu
e com certeza por tudo que ainda vai me proporcionar. Tá bem? Grande abraço aí, meu irmão. Valeu, valeu, valeu. Falou! Sem dúvida, muito bom nosso bate-papo. Grande abraço, Jeremias Werneck, jornalista, repórter, apresentador do SBT. Foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.